eu sou Isabela Duarte, eu sou médica no Brasil e em Portugal e eu decidi criar esse canal para contar um pouco sobre como foi o processo de reconhecimento médico aqui em Portugal, sobre como foi esse processo de imigração, o que aconteceu comigo durante esse período, falar sobre coisas que eu gostaria de ter sabido antes de iniciar todo esse processo e que eu descobri no caminho. Esse será o primeiro vídeo aqui do canal, então eu acho que cabe uma breve introdução de quem eu sou e por que eu decidi este caminho de migrar. Eu sou Isabela Duarte, eu sou médica formada na Universidade Federal de Santa Maria, que é uma universidade que fica na região central do Rio Grande do Sul, fica na cidade de Santa Maria, que é a minha cidade de natal e que eu levo com muito carinho. Agradeço muito ter podido me formar nessa instituição. Eu me formei em 2019, bacharel em medicina, e depois da minha formação eu trabalhei por 3 anos em atenção primária de saúde no estado de Santa Catarina, que fica também situado na região sul do Brasil. Foi nesse período de atuação na medicina que pela primeira vez eu cogitei a possibilidade de imigrar em definitivo. Até então eu nunca tinha pensado em tal possibilidade. Sempre que eu pensei na possibilidade de sair do país foi na forma de estágios ou na forma de um fellow. Então eu sempre tive essa curiosidade de ter uma experiência fora do país, mas nunca eu havia pensado sobre a possibilidade de imigrar em definitivo. Mas alguns fatores me levaram a essa decisão. O primeiro deles foi a questão da residência médica do Brasil. Eu não sei se as pessoas que não são da área médica, elas têm alguma noção de como é o processo de se tornar especialista no Brasil, mas basicamente é um programa onde a gente se inscreve, então, para acompanhar o serviço que gostaríamos de nos tornar especialistas. E esse acompanhamento, ele varia no tempo, né? Então, varia de 4 a 6 anos, a depender de qual especialidade médica você quer seguir. Então, é um período de tempo bem considerável quando a gente pensa que é mais meia década de vida que tu vai estar em tempo integral se dedicando a ser especialista. Bom, eu acho super importante levar a sério a residência médica, se dedicar a ela, até para tu ter uma boa formação. Só que o grande questão é que a residência médica é um período longo que se paga muito pouco. Se paga uma bolsa pro residente médico e essa bolsa ela tem um valor bem irrisório. A maioria dos grandes centros onde estão localizados os melhores programas de residência médica são em cidades caras, precisa morar próximo ao hospital, então isso também acaba afetando um pouco o custo do lugar onde tu vai locar por aquele período. Enfim, é um período em que muito possivelmente tu vai depender ainda do suporte financeiro dos teus pais, e se tu não pode depender do suporte financeiro dos teus pais, muito possivelmente tu vai abrir mão aí de lazer, de conforto, viver uma vida mais simples, uma vida ainda no perfil estudante. E poxa, são 5 anos de vida, né? É um período muito considerável de tempo. Além disso, tem muita questão da carga horária do programa de residência médica no Brasil, porque apesar dos editais falarem que tecnicamente o médico residente ele é um estudante, então ele precisa ter uma carga horária no hospital compatível também com uma carga horária de estudo em casa, isso não acontece muito bem, assim. A maioria das pessoas que a gente conversa, amigos que estão na residência ou que já concluíram, contam sobre carga horária muito exorbitante, de tu não ter um horário para sair do hospital, tu tem um horário para chegar e o horário para sair, infelizmente, não é muito claro. A maioria dos programas acaba que o médico residente faz muito mais do que o edital dispõe e muitas vezes acaba abrindo mão de descanso mesmo, de estudo em casa, e eu acho isso bem preocupante, assim, porque é um período de formação em que a gente precisa ter tranquilidade para o aprendizado no hospital, mas para estudar. E também, eu acho que é um direito humano ter descanso, poder compartilhar mais momentos com a família. Tudo isso me fez refletir muito sobre o que eu queria e se eu queria percorrer esse caminho da medicina tradicional, né? Eu não conseguia acreditar muito que viver por um período de 5 anos em que eu não teria uma rotina bem definida, alimentações regulares e saudáveis,
Acho que uma coisa que me chama muito a atenção nos plantões médicos, nos estágios médicos, é que sempre tem pizza, sempre tem Coca-Cola, sempre tem refrigerante. E eu fico um pouco incrédula de pensar que a gente precisa falar para o paciente sobre uma alimentação saudável, sobre qualidade do sono, que muitas vezes a gente não conseguia colocar em prática aquilo, porque a rotina médica é muito extenuante. Isso tudo me fez repensar se eu queria, sim, então, percorrer esse caminho, que é o caminho da medicina tradicional no Brasil. Foi então que eu comecei a procurar sobre programas de residência médica em outros países, e é óbvio que, assim como acontece no Brasil, que o edital é muito diferente da prática, em outros países também poderiam acontecer, mas eu tentei conversar com pessoas que estavam em programas de residência em outros países para trocar uma ideia. E, enfim, eu pude perceber que, embora também tenham seus problemas, pareciam respeitar melhor a questão de carga horária, ou de que era preciso ter carga horária de estudo em casa, respeitar melhor esses limites que, para mim, são fundamentais. O segundo ponto importante foi a questão da segurança. Em 2020, a minha família ela passou por uma situação muito grave que me fez repensar sobre o nível de segurança que se vive no Brasil. Mesmo residindo em regiões com alto índice de desenvolvimento humano, como é a região sul do Brasil, eu comecei a observar o quanto a gente é ensinado coisas que não deveriam fazer sentido, mas que acontece. Então, por exemplo, eu observei que desde muito nova a minha mãe me ensinava como ficar em alerta para um possível assalto ou como reagir a um possível assalto. Então, eu lembro quando eu era criança que a minha mãe, logo que a gente começou, as primeiras vezes que a gente começou a voltar sozinha do colégio, isso deixava minha mãe muito preocupada e ela dizia coisas do tipo, tem uma sombrinha com você, um guarda-chuva, né? Isso pode impedir que alguém lhe assalte, se tu tem algo na mão, possa ameaçá-lo, como se um guarda-chuva pudesse impedir isso. Mas enfim, eu lembro dela me dizer isso e da preocupação dela, né? Pensar sobre como a gente acaba se acostumando com um alto índice de violência e acaba ensinando, perpetuando algumas coisas por preocupação, me fez pensar sobre o nível de segurança que se vive. E assim, é importante eu dizer que violência, ela existe em qualquer lugar do globo, ela não é algo só do Brasil, né? Apenas do Brasil. Existe aqui em Portugal, existe em outros países da União Europeia, então existe em todo lugar. Mas o que eu quero dizer é o quanto a gente é ensinado a conviver com a violência. E no Brasil, a gente também é ensinado a conviver com a impunidade. Então, isso tudo é muito triste. E sim, é um grande privilégio ter a oportunidade de imigrar e ter a oportunidade de pensar sobre, né? Eu sei que a minha decisão ela é pautada sobre muitos privilégios, mas ao mesmo tempo eu penso que já que eu tenho eles, por que não fazer diferente? O terceiro ponto que me fez imigrar é refletir sobre o estilo de vida que se quer viver. Eu acho que na Europa a gente consegue ter um estilo de vida um pouco mais cadenciado, a gente prioriza mais estar com a família, lazer, então é um outro ritmo de vida. A impressão que eu tenho no Brasil é que vive-se num ritmo muito acelerado, muitas vezes os membros da família têm mais de um emprego, muitas vezes por necessidade, mas tudo isso afeta nas nossas relações. É um ritmo de vida um tanto quanto caótico e que implica num adoecimento a longo prazo. Porque o que acontece com as pessoas quando elas dormem pouco, trabalham em excesso e se alimentam mal? É claro que o ritmo de vida quem faz são as próprias pessoas, né? Nós temos autonomia sobre essas decisões, não é o lugar, o país que você está que vai definir qual estilo de vida que você vai ter. Mas o que eu quero dizer é que a gente prioriza muito esse estilo no Brasil. Poder pensar sobre outras formas de viver, de se relacionar, de o que priorizar, me fez repensar tudo isso e optar por imigrar, já que eu tenho esse privilégio de escolher. Bom, dito isso, por que Portugal? Portugal entrou na nossa rota por alguns motivos bem pontuais
e sem dúvida foram motivos que hoje eu percebo que foram acertados. O primeiro deles foi a questão cultural. Quando se decide imigrar, se abre mão da família, de um trabalho estável, círculos de amigos. Tu abrir mão disso tudo é apostar alto. Então, quando a gente decidiu o país, a gente não seriam muitas mudanças a serem encaradas. E a gente não queria ter que lidar mais com uma mudança tão abrupta da cultura, né? Então, Portugal tem isso a favor, que é uma cultura similar à nossa, isso com certeza é um facilitador. Portugal também tem a questão do clima. Nós somos do Rio Grande do Sul, eu e meu esposo, e nós não estranhamos em nada o clima de Portugal, com as estações do ano bem definidas. A gente acredita que dá para explorar bem, apesar do país ser muito pequeno, dá para explorar muito bem várias coisas que ele tem a oferecer, de acordo com as estações do ano. Então, tem uma serra, que é a Serra da Estrela. Podemos ter acesso à neve, brincar. Tem uma boa rede horteleira na serra. Então, tu consegue ter o melhor do inverno ali para descanso, para lazer. Existem praias belíssimas, com uma vista exuberante em Portugal. É um país caloroso. A gente vai às praias e apesar de suas diferenças, né, que existem bastante diferenças em relação às praias do Brasil, a gente consegue curtir o verão. Sinceramente, é um outro estilo também de praia que nos agrada bastante, apreciar várias coisas que o país oferta de uma maneira muito legal. Outra coisa que nos chamou muita atenção foi a questão do enoturismo que se tem em Portugal, poder ter acesso a bons vinhos, com caças de uvas diferenciadas, ter acesso a isso com preços tão acessíveis, também foi um fator bem atrativo. Em Portugal se bebe e come-se muito bem, e isso é um grande ponto a ser considerado. Esse foi o primeiro vídeo do meu canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Nesse primeiro vídeo eu tentei introduzir quem eu sou e quais os motivos principais que me fizeram imigrar. Nos próximos vídeos eu quero contar um pouco sobre como foi esse processo de reconhecimento médico, o passo a passo, como eu falei, coisas que eu queria ter sabido e que só aprendi no caminho. Então eu gostaria de compartilhar o que eu sei e também vou falar um pouco sobre os desafios de ser imigrante, porque sim, eles existem. E se você gostou, curte, clica no sininho para receber notificações e até mais!